Alentejo Desportivo está de regresso em 2010 e o primeiro convidado é Fernando Dionísio, o presidente da Associação de Futebol de Beja, que está ligado a este órgão sediado na capital do Baixo Alentejo desde 1977. Há nada mais nada menos do que 31 anos, se contarmos, claro está, com um interregno de 2 anos onde esteve nos órgãos sociais, nomeadamente no Conselho Fiscal do Desportivo de Beja. Em 1977 não havia nenhuma direção na Associação de Futebol. Fernando Dionísio ocupou depois o cargo de presidente do Conselho de Disciplina, onde esteve durante 2 mandatos. Esteve também com os presidentes José Nobre e José Vieira. Saiu, mas também foi presidente da Assembleia Geral e desde 1992, há 18 anos, é o presidente da direção do órgão que dirige o futebol baixo alentejano. Obrigado, para já, por ter aceito o convite do Alentejo Desportivo. Perguntar-lhe, em primeiro lugar, se 31 anos, doutor, não são suficientes para estar cansado do dirigismo, em face de tudo aquilo que conhecemos do historial do dirigismo no distrito de Beja. De facto, 31 anos é muito tempo, é uma vida, né? E tanto mais que têm sido sucessivos cargos dentro da mesma instituição, com um pequeno lapso de tempo no Clube Desportivo de Beja, e de facto leva-me a estar já um pouco cansado, diria mesmo quase no limite da minha capacidade, e é natural que este seja o último mandato que venha a fazer à frente da direção da Associação de Futebol de Beja. Nestes cerca de 29, 31 anos, enfim, que está na Associação de Futebol, o que é que mais recordações lhe traz? Bons momentos, enfim, algum deles certamente lhe está na memória neste tempo todo. Olha, ao longo deste tempo recordo-me a forma como iniciámos a vida à frente da Associação de Futebol de Beja, nomeadamente quando ainda nas velhas instalações da Praça da República, em que a Associação só funcionava à noite, a partir das 9, 9h30, sem funcionários a tempo inteiro. Era à noite que os clubes vinham ali à Praça da República tratar dos vários assuntos. Lembro-me que tínhamos à volta de 13 clubes filiados, portanto era uma atividade ainda bastante amadora, muito rudimentar, e que me recordo dela precisamente por isso, as precárias condições em que se trabalhava, em que se desenvolvia um trabalho que pouco a pouco veio a ganhar consistência. E se em 77 havia um vazio, digamos assim, porque na sequência do 25 de abril de 74 tinha a associação, a direção da Associação de Futebol de Beja tinha caído no vazio, não havia órgãos sociais e houve então a necessidade de se criar uma comissão administrativa onde faziam parte alguns elementos que gostavam do futebol e por isso mesmo relançaram a vida associativa a partir dessa época. Depois houve eleições e aí então sim a vida da associação entrou na sua normalidade. Portanto, recordo destes tempos de dificuldade, de grande amor à causa, porque só assim é que se justificou o início, o retomar de uma vida associativa, que não era fácil, como hoje não é, mas em que, felizmente, hoje temos algumas condições, já se criaram condições para trabalhar, para termos empregados a tempo inteiro, funcionários a tempo inteiro, para que os clubes tenham uma forma de serem entendidos completamente diferente daquela que na altura não tinham. Ou seja, apesar de tudo, 30 anos são 30 anos, mas deu-se um salto qualitativo enorme nas condições de trabalho e nas condições de servir os clubes do nosso distrito. Praça da República, depois Portas de Mértola, agora na Rua Paulo Neruda, são 3 sedes sociais que a Associação conheceu, faltam-lhe 2 anos de mandato. O seu principal objetivo é construir a nova sede que tanto ambiciona? É verdade, esse tem sido um objetivo que já vimos prosseguindo há cerca de 2 mandatos atrás. Infelizmente, caímos numa situação de grande dificuldade em se concretizar também, porque o próprio país, e neste momento até a crise é mundial, mas por azar nosso, quando tínhamos já praticamente assegurado o negócio das nossas instalações, que são próprias nas Portas de Mértola, quando tínhamos previsto uma permuta que nos permitia iniciar e quase que construir a nova sede com o valor que daí resultasse, mais o capital próprio que temos neste momento, entramos numa crise que se tem vindo a arrastar até hoje
e que nos têm impossibilitado de iniciar com a garantia de que não fica pelo meio e de que chega mesmo ao fim. Essa é a razão porque até hoje ainda não o fizemos. Temos um projeto de arquitetura já aprovado, temos um terreno cedido pela autarquia como direito de superfície, onde esse projeto já foi devidamente elaborado. Temos algum capital próprio, como dizia. Temos também as nossas instalações nas Portas de Mértola para resultado de venda ou de permuta realizarmos também algum dinheiro. E, enfim, a partir do momento em que consigamos reunir os capitais que nos garantam a concretização deste objetivo, então, ou eu, ou alguém que venha a seguir, se assim o entender, com certeza iremos concretizar um sonho que me parece que é bonito, mas quando chegar ao fim, quando for uma realidade, então penso que toda a gente fica a ganhar, desde os dirigentes, desde os clubes, desde os funcionários e, por que não, também a comunicação social, porque terá outras condições para aí também poder trabalhar. Em relação à associação, esta nova sede já tem um custo. Quanto é que vai custar? Sabendo que o custo terá que ser inflacionado sempre à medida que cada ano passa, evidentemente. Sim, exatamente. Inicialmente, contando já com todo o equipamento, o mobiliário, a construção em si, equipamento para que pudéssemos iniciar os trabalhos na nova sede, tínhamos uma estimativa na ordem dos 90 mil, em contos ainda, na ordem dos 90 mil contos. Hoje não temos esse cálculo atualizado, sensivelmente não andará muito longe disso também. Portanto, será uma obra que no máximo irá, ainda em contos, poderá atingir os 100 mil contos. Mas a associação não tem esse valor nesta altura? Não, quanto é que a associação tem disponível? Capital próprio, neste momento, teremos na ordem dos 30% a 40%. Contando com a venda das instalações das citas nas Portas de Mértola, iríamos ultrapassar os mais de 50% possivelmente. E depois teríamos que recorrer também a algum fundo, eventualmente, de ajudas da União Europeia, do próprio Estado, do Instituto do Desporto, a Federação, as autarquias, o Governo Civil. Enfim, temos mais ou menos uma ideia de onde ir buscar dinheiro quando resolvermos iniciar, de facto, a obra para que não aconteça aquilo que já tem acontecido noutras situações, em que vemos depois um esqueleto armado, mas que depois leva anos e que não se consegue concretizar. Houve uma dada altura em que foram feitas pela Associação algumas medidas, atrevo-me a dizer, impopulares, nomeadamente quando se falou nas taxas para o futebol jovem, onde os clubes não quiseram, bateram o pé e disseram que os clubes é que já estão a pagar a nova sede da Associação. Essas medidas tiveram, de alguma forma, em conta, ou tiveram a ver com essas verbas necessárias para se poder amealhar mais para a construção da sede? Não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu a época passada e tem a ver unicamente com o facto de, ano após ano, e de resto é possível ver e confirmar o que eu estou a dizer através dos nossos orçamentos e dos resultados que são apresentados anualmente em Assembleia Geral. Aquilo que se tem vindo a verificar é que nos últimos anos o resultado líquido do exercício era sempre negativo. Fruto de aumentos que se verificaram, nomeadamente de custos com arbitragem e com outras atividades, que levaram a que aquilo que nós recebíamos dos nossos serviços prestados não cobria as despesas que eram também aquelas normais do exercício. E quando nós lançamos as taxas, que eram quase simbólicas, era unicamente com a ideia de atenuar esse resultado líquido. Mesmo assim, não o cobria totalmente. Mas pronto, os clubes entenderam que não era oportuno e eu compreendo, e a prova que compreendi perfeitamente a posição dos clubes é que voltámos atrás, deixámos de cobrar novamente taxas. Esta época não há taxas também. Tivemos que cortar noutras rubricas, mas a vida associativa não para e felizmente no exercício fino já conseguimos recuperar e o resultado já não foi negativo, embora tenha sido simbolicamente positivo, não teve o andamento que nas épocas anteriores vinha a ter, ou seja, de que se viéssemos a descuidar, entre aspas, a atividade como vinha sendo exercida, cairíamos no perigo de, dentro de alguns anos, a vida da associação correr riscos em termos de atividade, em termos de manter postos de trabalho, em termos de desenvolver a atividade que a associação normalmente desenvolve.
Em termos desportivos, está satisfeito porque ano após ano há um aumento do número de clubes, nomeadamente de futebol jovem, a praticar futebol associativo, portanto federado na Associação de Futebol, contrariando um pouco talvez a tendência económica que se vive no nosso país e se calhar no mundo, mas ao contrário do que se poderia pensar, em vez de diminuírem os clubes, estão a aumentar. Esse é um facto que nos apraz registrar e que é fruto do empenho, da dedicação e da responsabilidade, principalmente, dos dirigentes dos nossos clubes. Nós pensamos que também aí temos alguma cota parte de responsabilidade, porque, ao contrário daquilo que sucede noutras associações no resto do país, em que dia a dia os clubes fecham as portas, no nosso distrito, felizmente, isso não tem acontecido. E penso eu, isto é uma opinião minha e é muito própria e é discutível, que foi fruto da política que seguimos também desde há 10 ou 15 anos esta parte, que era de alertar permanentemente os clubes para a realidade do nosso distrito, para não embandeirarmos em rotas, em caminhos, em trajetos que teriam pés de barro, e isso fez com que os clubes cimentassem as suas posições. Felizmente eles hoje não têm praticamente dívidas, haverá um ou outro caso com subsídios ou algumas dívidas em atraso, mas na sua generalidade os clubes do Distrito de Beja são clubes com uma estrutura sólida, também muito, em parte, fruto também da ajuda que as autarquias lhes prestam, mas felizmente não temos situações como distritos aqui bem perto, nomeadamente Porto Alegre e até o Algarve também, assistimos não só a não aumentar o número de equipas, mas a diminuir o número de clubes em atividade. Portanto, é uma situação que nos apraz registrar e que esperamos nos próximos anos, embora não seja fácil, mas gostaríamos que ainda tivéssemos mais participação, principalmente a nível das camadas jovens. São 53 clubes em atividade. É um número mais do que satisfatório. Sim, eu penso que para a realidade e para a dimensão do nosso distrito, digo dimensão não em termos geográficos, mas em termos económicos, penso que é um número razoável, tanto mais que uma grande parte deles tem não só a atividade a nível de séniores, mas principalmente, e é aí a nossa aposta e é aí também que nós damos algum apoio, a nível de camadas de formação, a nível dos jovens, que é o garanto, ao fim e ao cabo, de que iremos ter futebol no futuro. Já que falou nos escalões, fez-me lembrar uma pergunta. Existem nos regulamentos uma obrigatoriedade de quem tem escalão sénior tem que ter escalões de formação. Há alguns clubes, sem estar a numerar agora o nome deles, portanto, sem estar a dizer o nome dos clubes, não fazem, nesses casos, há penalizações. Exatamente. E já agora também, que puxou esse tema, deves dizer que foi a primeira associação do país a implementar este sistema, ao fim e ao cabo, de obrigar os clubes que disputam o campeonato principal do distrito a ter uma equipa de formação. Lembro que na altura fizemos um colóquio e tivemos com o professor Rui Caçador, e quando isto lhe foi dito ele ficou agradavelmente surpreendido, porque ele sempre esteve ligado à formação de futebol a nível da Federação, achou que era uma medida que tinha a sua razão de ser, e só bastante mais tarde é que outras associações o vieram a fazer também. No caso e na sequência da pergunta que me fez, no caso de um clube ou outro, e são, salvo erro, 2 casos que temos neste momento, de não conseguirem fazer equipas de formação, o regulamento prevê que paguem uma multa que, enfim, contribui para os outros que praticam a formação beneficiarem daquelas verbas que os outros que não a fazem são obrigados a pagar. A área de trabalho da Associação de Futebol vai também para além dos clubes, vai para as suas seleções distritais. No seu entender, tem sido feito um bom trabalho das seleções distritais, falemos das sub-14, sub-16, sub-18, diversos treinadores que por lá têm passado, lembro-me recentemente o João Caçoila, Francisco Fernandes, enfim, muitos outros que também passaram como treinadores, muitos jogadores de muitos clubes. Faz-se um bom trabalho nas seleções ou o que é que está a faltar ainda às seleções, no seu entender? Só este tema seria conversa para uma tarde, digamos assim. O que nós temos neste momento é uma situação completamente diferente daquilo que era antes. Lembro-me da associação praticamente ter como atividade de seleções a ida ao torneio de sub-14, Lopes da Silva, e mais nada. Nós hoje temos, em termos de atividade desportiva na associação, temos uma atividade das seleções que vai de outubro a junho, no final de junho. Ou seja, temos praticamente, ou mais até, a atividade do que os clubes normalmente mantêm.
Isto tem sido fruto de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Gabinete Técnico, onde, como referi, têm passado várias pessoas, a que nós estamos muito reconhecidos, porque são pessoas que têm por lá passado por mera carolice, quer o Chico Fernandes, quer ultimamente, e aqui presto a justa e devida homenagem ao João Caçoira, que enquanto esteve no Gabinete Técnico desenvolveu um trabalho extraordinário, fez uma equipa de trabalho que neste momento está a dar frutos, e enquanto a equipa funcionou perfeitamente, pôs as seleções todas a trabalhar, organizou em termos de departamento, diria quase departamento de futebol da associação, toda uma estrutura que até aí funcionava, mas não funcionava tão bem. E temos neste momento, com a vinda de um diretor técnico a tempo inteiro, que é o professor Acácio Santos, pegando no trabalho que vinha já sendo desenvolvido, também ele fazendo parte dessa equipa, penso que estarão reunidas as condições para, não digo que fazemos um trabalho ótimo, mas fazemos um trabalho razoável. Um trabalho ótimo, na minha opinião, seria aquilo que também, na sequência do que perguntou, é inteira e em muito estreita colaboração com aquilo que é feito nos clubes. É esse o nosso objetivo final, é que o Departamento Técnico desenvolva um trabalho em perfeita sintonia com aquilo que é feito nos clubes, ou seja, aproximar, levar o Gabinete Técnico aos clubes e trazer para o Gabinete Técnico aquilo que eles fazem. É este trabalho que ultimamente tem vindo a ser desenvolvido pelo professor Acácio Santos, é uma ligação permanente, contínua e muito próxima com os vários escalões e com os dirigentes e com os treinadores dos vários escalões, para que aquilo que se faz no trabalho de seleções, quando os miúdos chegam aqui à associação, não seja muito diferente daquilo que se faz nos clubes. Ou seja, aquilo que pretendíamos era, não digo criar, como a Federação faz, tem um elenco enormíssimo e uma capacidade financeira, aquilo que faz é criar quase que um sistema de jogo que eles depois implementam ao nível da Federação, mas era também criar aqui ramificações nos vários clubes, nos vários dirigentes, nos vários treinadores que estão nos vários escalões do futebol, criar ramificações daquilo que é o objetivo, daquilo que é a forma de trabalhar no Gabinete Técnico da Associação. Federação Portuguesa de Futebol, seleções em Beja. Só temos visto as seleções mais jovens na cidade de Beja, porque no distrito de Beja não há condições para receber a seleção principal. Não há mesmo. Não só a seleção principal, como também neste momento não temos condições para receber uma seleção de sub-21, por exemplo. De resto, foi até determinada altura uma batalha quase inglória que temos vindo a travar, batalha entre aspas, porque foi sempre que, através de uma grande conversação e uma grande abertura por parte da Federação, que nós conseguimos e não fomos mais longe, porque de facto não há estruturas físicas para que possam ser realizados aqui jogos quer de sub-21, quer muito menos ainda das seleções a nível da Lembro-me que com o anterior elenco camarário, o executivo camarário, foram feitas algumas promessas de criar condições para que trouxéssemos, nomeadamente, um jogo de sub-21, um jogo oficial que teve para ser disputado em Beja, desde que para isso fossem criadas as condições, nomeadamente em nível de bancadas, de iluminação, de acessos, dos próprios balneários, mas isso não chegou a concretizar e daí a ter-se, mais uma vez também, não concretizado aquilo que esteve muito próximo. Eu ainda fui à sede da Federação falar sobre esse assunto, foi-me garantido que esse jogo viria para Beja, desde que efetivamente tivéssemos condições para o realizar. Beja, também não podemos, ou melhor, temos que ser realistas, e se Beja não tem condições económicas para desenvolver outras atividades, também não podemos não ter ilusões neste aspecto. Não vamos fazer um elefante branco para servir uma vez e depois ficar por utilizar com todas as despesas que isso acarreta, não só de construção como também, e são muito importantes, todas as despesas de manutenção que uma infraestrutura destas necessariamente acarreta. Como isso não aconteceu e fruto das suas boas relações com o Presidente da Federação, Gilberto Madail, julgo que são conhecidas, pergunto-lhe também isso, já agora, foi-lhe atribuído o torneio que depois se chamou Campos Verdes, em Beja. O torneio que também teve pouca duração e que deixou já de existir. Duas perguntas quase aqui numa só. É verdade. E também são duas situações completamente diferentes, os motivos por que deixaram de vir para cá. Se inicialmente conseguimos, fruto de uma boa relação que temos com a direção em geral, mas principalmente com o Dr. Madeira e com o Sr. Mandio de Carvalho, e também com pessoas que estavam ligadas ao corpo técnico, do anterior corpo técnico da Federação, a verdade é que com a entrada do professor Carlos Queiroz,
a Federação sofreu alterações profundas a nível dessa organização técnica. E isso levou com que o torneio de Beja fosse riscado. Ele que já fazia parte do plano oficial da organização de provas da Federação, porque bastava olhar em agosto, setembro, olhávamos para o calendário de provas da Federação e vinha o torneio internacional Campos Verdes. Com a entrada do professor Carlos Queiroz, a política alterou-se, enfim, as intenções são outras e pura e simplesmente foi retirado do calendário de provas da Federação. Foi também o Beja, foi o torneio de Santarém, que de momento não me lembro o nome, enfim, houve alterações a nível nacional, não foi só o torneio Campos Verdes que desapareceu, mas curiosamente o da Madeira manteve-se e é um torneio que acarreta muito mais custos do que o de Beja, o que tem a ver possivelmente com outras razões que não propriamente exclusivamente ligadas à organização desportiva e ao futebol em concreto. Vou deixar de lado as seleções e vou falar de clubes do distrito a nível nacional. Há prestígio? É bom estarmos a nível nacional representados, sabendo que um campeonato da segunda tem custos bastante elevados, da terceira também tem custos, e que prestígio é que isso traz para os nossos clubes? Para quem é que isto é bom? Ou se não vale a pena pensar-se ir cada vez mais além? São perguntas que hoje se colocam e que eu ouço muitas vezes na cidade de Beja e que gostaria de lhe perguntar, assim, enquanto Presidente da Associação. Nuno, o mundo do futebol nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, sofreu alterações profundas. Aquilo que nós víamos, até na própria organização desportiva, a nível dos campeonatos, primeira, segunda, terceira divisão, hoje está perfeitamente alterado. Nós vemos a indústria do futebol implementada na primeira e na segunda liga. E é uma indústria que acabou. Não há que ter ilusões, porque aquilo funciona como indústria que tem por objetivo gerar um determinado lucro, que na maior parte das vezes não é conseguido, mas que mantém ali uma série de indústrias paralelas e vão funcionando. Depois o resto é paisagem. E a prova disso é a própria forma como a Federação Portuguesa de Futebol tem vindo a tratar a segunda e a terceira divisões amadoras. O futebol amador neste momento não conta em Portugal. Esta é a realidade nua, crua e dura também. Porque, tirando a primeira e a segunda divisões nacionais, a primeira e a Liga, os outros campeonatos não têm qualquer expressão. Porquê? Porque não produzem riqueza, não arrastam massas e são meras formas, quase diria, de entretenimento dos clubes locais. Portanto, a pergunta que me faz tem todo o cabimento. Será que faz sentido, neste momento, a disputa da segunda divisão, a disputa da terceira divisão? Lembro-lhe também que, ainda na sequência de todas estas reformas que têm vindo a ser produzidas, a terceira divisão também vai ter um figurino completamente diferente. E então deixamos de ter uma terceira divisão nacional propriamente, como ela hoje está a ser disputada, e vamos ter campeonatos regionais. Ou seja, a Federação quer pura e simplesmente ver-se livre de uma série de clubes que lhe dão despesa, principalmente a nível de arbitragem, e que querem imputar os custos da organização dessas provas para as associações. E daí aquilo que, ao fim e ao cabo, eu disse há pouco. Será que tem interesse? Será que tem prestígio? Será que dá dimensão a quem disputa estas provas? Tem, enquanto podem catapultar jogadoras para as outras provas de profissionais. Mas, de resto, são provas pura e simplesmente amadoras, com alguns profissionais lá metidos, é verdade, porque, embora sendo campeonatos amadores, têm profissionais como jogadores e como treinadores, mas não têm já o prestígio, nem têm, se calhar, aquela razão de ser que tinha há 10, 15 anos atrás. Tenho mais duas perguntas, uma em tom de provocação que vou deixar para o final, e a primeira que lhe faço, das últimas, é: o futsal no distrito de Beja está em evolução? Vamos ter um futsal de qualidade no futuro? Ou estamos a dar uns primeiros passos em falso e depois acaba por regressar tudo ao mesmo? Eu não lhe posso garantir que vamos ter qualidade no futsal. Vamos ter, com certeza, mais quantidade. E da quantidade depois poderá aparecer a qualidade. Porque, de facto, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Gabinete Técnico e que está a ser desenvolvido neste momento, não só a nível masculino, mas também a nível feminino, dá-nos a garantia de que, penso que finalmente o futsal vai dar o salto, em termos quantitativos. Se iremos depois ter qualidade, enfim, e espero também que ela venha a aparecer, mas não é uma garantia. Porque também aí
voltamos à questão do futebol de 11, né? O futsal está altamente profissionalizado também a certo nível e depois o que se anda a fazer aqui pela terceira divisão é também a tal carolice, é o tal futebol que não interessa muito também a algumas pessoas. Mas o trabalho que está a ser desenvolvido aqui, localmente, neste momento, é de massificação. Estamos a tentar levar o futsal a todos os lados, às escolas principalmente, a trazer os miúdos. Temos neste momento, fruto de um protocolo celebrado com o desporto escolar, a possibilidade de fazermos várias iniciativas, já estão programadas, com miúdos, com miúdas também, por forma a que, partindo até de uma forma muito rudimentar, possamos depois ter equipas federadas, que essa é, afinal de contas, a nossa intenção final, é captar a nível do desporto escolar, miúdos que de uma forma informal praticam o futsal, mas que depois têm o bichinho e que se vêm afiliar e a federar em clubes que disputam então os campeonatos distritais. Então a minha última pergunta tem a ver com a arbitragem. Eu conheço há algum tempo, fruto da nossa relação profissional, e o senhor enquanto Presidente da Associação de Futebol de Beja, e muitas vezes tem dito que você, e vou citar algumas vezes o que eu vi, não gosta dos árbitros, que os árbitros são muito caros para a Associação. Recentemente até ouvi dizer que os árbitros estão a receber menos este ano do que o ano passado em termos de quilómetros. Enfim, o que é que se passa com os árbitros e a direção da Associação? São caros para a Associação? Não são bem vistos pela direção? Ou não passa de um mito isto? Realmente é uma pergunta mesmo provocatória, porque, enfim, tem muito de verdade e também há uma coisa que não é verdade. A fama que me foi lançada de ser anti-árbitro já vem de longe, não correspondendo à verdade, mas essa fama foi-me lançada. Não sei porque, com que interesse, ou melhor, sei, mas não interessa estar a escalpelizá-lo. Mas devo dizer, primeiro que tudo, que eu também sou árbitro. Tenho o curso de árbitro tirado em 1983. Nunca o cheguei a exercer, mas percebo, compreendo e sei perfeitamente qual é o papel do árbitro. Mas sei também o que é que isso acarreta em termos de organização e em termos de encargos para uma pequena associação como é de Beja. Em relação a pagamentos, devo dizer que a Associação de Futebol de Beja é exemplar a nível nacional na forma como paga os árbitros e também naquilo que paga os árbitros. Referiu que este ano os árbitros estão a ganhar menos. Não corresponde exatamente à verdade. Aquilo que nós fizemos foi, e isso nunca foi dito, quando os árbitros de Beja recebiam mais do que qualquer árbitro a nível nacional, mais até do que qualquer árbitro da própria Federação recebia a nível de quilómetros. Porquê? Porque durante um espaço de tempo nós pagávamos acima daquilo que a própria Federação pagava. Resultado de termos fixado um valor para o custo do quilómetro, contrariamente àquilo que acontecia antes, que era um valor percentual em função do preço, do custo do litro de gasolina super. Como a gasolina super desapareceu, depois veio a 95, 98 e havia aquela confusão, nós implementámos então um preço X por quilómetro. É claro que, e foi também daquele período em que houve uma grande subida dos preços e as variações eram muitas. Este ano voltamos novamente a taxar o quilómetro por um preço que me parece é igual ao da Federação. Portanto, os árbitros de Beja não estão pagos nem acima nem abaixo, estão iguais. Agora que nestas coisas não é assim, quem paga acha sempre paga muito, quem recebe acha sempre paga pouco. Uma coisa é verdade, o trabalho do árbitro não se paga por dinheiro nenhum. É compreendido só pelo amor que quem se dedica à arbitragem e por mais nada. Porque ninguém está sujeito a entrar num campo e ouvir tudo, barbaridades tremendas, e depois receber um prémio que está tabulado, mas que não paga todas aquelas ofensas, todas aquelas, ao fim e ao cabo, vergonhas, porque uma pessoa é obrigada a passar e não há nada que pague isso. Portanto, o trabalho da arbitragem só se compreende, de facto, pelo amor à camisola que eles têm, pelo amor à causa. E isto eu reconheço e sempre tenho reconhecido. Tem sido, se calhar, um pouco mal compreendido na forma como trato as questões da arbitragem, mas as questões da arbitragem não devem ser vistas isoladamente do resto da vida da associação. E é nessa perspectiva que eu consigo ver e tenho tratado a arbitragem, ou seja, inserida no panorama geral da associação, que não é fácil e por isso nem sempre, se calhar, temos correspondido a todas as pretensões que os árbitros compreensivelmente desejariam que fossem atendidas. Muito obrigado por ter vindo ao Alentejo Desportivo. Terminamos esta edição
Vamos regressar com outros protagonistas do desporto do Distrito de Beja.